Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Rômulo. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra para vocês sobre decisões. Você já parou para pensar quantas vezes nós tomamos algumas decisões que podem nos prejudicar por muito tempo e às vezes algumas decisões que até eternamente não podemos voltar atrás. E isso é muito complicado, porque a palavra do Senhor nos ensina por vários textos, por vários exemplos, que nós podemos tomar decisões corretas, decisões daquelas que não poderemos nunca nos arrepender, porque Deus tem os caminhos para a gente. E nesse momento eu gostaria aqui de trazer alguns exemplos práticos e alguns textos bíblicos, que mostram os exemplos principalmente do personagem de Daniel, um personagem bíblico que nos trouxe muito entendimento sobre como tomar decisões certas, como ir contra algumas coisas que ele via de errado naqueles momentos, poderia trazer a presença do Senhor e poderia guardar não somente a vida dele, mas todos aqueles que estavam ao seu lado. Amém? Eu gostaria de inicialmente aqui ler em Daniel no capítulo 1, versículo 8, que diz assim, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. E aí, nós já começamos a ver uma decisão que ele tomou logo no início, quando ele foi cativo ali na Babilônia. Ele já tomou uma decisão que ele não mais iria se contaminar, ele não iria aceitar aquelas comidas que eram servidas para ele, e muito menos o vinho que o rei lhe servia. Ele tomou aquela decisão. Ele não sabia se aquilo poderia prejudicá-lo ou não poderia prejudicá-lo, mas isso não importava para ele. O que importava era ele não se contaminar. Sendo assim, eu gostaria de mostrar aqui 3 tópicos específicos sobre como podemos tomar decisões corretas, decisões onde Deus estará, onde o Espírito do Senhor nos acompanhará. O primeiro dele é a gente poder tomar uma decisão e se tornar uma pessoa em excelência. Quando nós falamos pessoas em excelência, um cristão em excelência, muitas vezes levamos apenas para o lado cristão, para o lado bíblico. Quantas histórias ouvimos de pessoas que falam que os seus pais, ou sua mãe, ou algum parente seu na igreja, ele é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa amável, uma pessoa que trata bem todo mundo, trata bem o pastor, trata bem os irmãos, e muitas vezes em casa ele é uma pessoa terrível, uma pessoa má, que prejudica a sua família, às vezes com xingamentos, às vezes até mesmo violência. Como é ruim podemos saber disso, de que pessoas às vezes somente vão à igreja, mas elas não vivem o que é o evangelho, não vivem o que é a palavra do Senhor. Por isso, não é simplesmente no meio cristão, não é simplesmente na igreja. Nós devemos nos tornarmos excelentes em tudo que fazemos, quer no nosso trabalho, quer num treino que praticamos, quer na nossa família, quer como filho, como esposo, como pai, como mãe e assim por diante. Em Daniel, no capítulo 5, do versículo 12 em diante, diz assim: Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Deus, Ele nos quer que temos vida abundante, e nós só teremos essa vida abundante se buscarmos a excelência em tudo o que fazemos. Como você já ouviu falar, tem muitas pessoas que falam assim: eu não vou me dedicar mais ao meu trabalho, eu não vou fazer mais isso porque eu não sou pago para fazer isso. Eu ganho apenas um salário, eu não vou fazer além do que aquilo que eu sou pago. Infelizmente, muitas pessoas têm essa visão, porém, as pessoas que crescem na vida, as pessoas que crescem profissionalmente ou em qualquer área da vida, elas sempre fazem além daquilo que ela está sendo paga para fazer. Ou ela faz além da sua capacidade, ela busca mudar, ela busca inovar. Ela busca ver algo diferente, ela busca aprender novas situações, ela busca aprender novos trabalhos. Ela busca sempre estar aprendendo, sempre estar estudando. E às vezes nós vemos que isso aqui divide o que é a pessoa em excelência e o que não é a pessoa em excelência. Aquela pessoa que vive a mesma vida. Ela começa num emprego, ela permanece naquele mesmo cargo, ela permanece sempre igual.
porque às vezes ela não quer pagar aquele preço de excelência que muitos outros pagam. E muitas vezes o pior ainda é que essa pessoa tem inveja daquele outro. Ou seja, a pessoa quer ter o benefício, ela quer ter o resultado final, mas ela não quer passar pelo caminho que leva até esse resultado, ela não quer pagar esse preço que leva para esse resultado. Entrando agora no tópico 2 que eu quero trazer aqui, é uma decisão em ser uma pessoa de caráter. Somente com o caráter cristão, com o caráter de Cristo, é que podemos ter decisões corretas, decisões acertadas. E no Salmo 101, no versículo 6, diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Irmãos, que versículo lindo, que salmo lindo que fala aqui. Ele fala que os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas olham apenas o talento. Porém, o talento é aquilo visível. Então, se eu estou vendo o talento em alguém, se uma pessoa toca bem uma bateria, se uma pessoa sabe falar bem, se uma pessoa sabe ensinar bem, aquilo é o externo da pessoa. Somente o caráter, que é algo interno, é que eu consigo ver realmente se aquela pessoa pode ser uma pessoa de excelência, se ela tem o seu realmente caráter de Cristo. Muita gente olha apenas os talentos que a pessoa tem, e nisso você começa a admirar. Isso nos espanta muito, porque às vezes vemos pessoas caídas por esse motivo. Às vezes geramos expectativa em pessoas que pensamos, nossa, que pessoa maravilhosa, como ela é amável, como ela é uma pessoa de Deus, apenas pelo exterior. Porém, é o caráter que nos diz isso. E somente com o caráter de Cristo é que nós podemos ter infinitamente essa excelência do Senhor. Somente conhecendo ao Senhor, somente buscando Ele. E as únicas formas que temos de conhecer o Senhor é em oração e lendo a sua palavra. Você já parou para pensar e para poder imaginar que quando você vê assim um casal, uma pessoa que é casada há muitos anos, né, ou até mesmo alguns irmãos que são muito juntos, são muito próximos, que são muito parecidos. Às vezes você vê um casal que tem aí 40, 50 anos de casados, e eles, você começa a ver que eles têm uns gostos parecidos, que eles caminham juntos, às vezes até o tom de roupa é igual, que eles gostam de usar, né? Um não incomoda o outro, e você fala, nossa, que casal bonito, né? Eles são amados um pelo outro, eles se amam. Às vezes alguns irmãos também que andam muito junto, por quê? Porque eles conversam muito, porque eles estão muito juntos. Ou seja, conhecer ao Senhor, ler a sua palavra é conhecer o Senhor, orar é conhecer o Senhor. Como você pode conhecer alguém se você não conversar com ele? Quantas pessoas já falam assim, nossa, antes de eu conhecer você, antes de conversar com você, eu via você que era uma pessoa fechada, uma pessoa calada e até mesmo chata. E aí passa um tempo, você começa a conhecer, começa a ser amigo daquela pessoa e ele já tem uma visão totalmente diferente. Ele fala assim, nossa, eu pensava que você era muito ruim, você sempre teve uma cara fechada, era chato, mas eu conheci você e você é muito legal, é uma pessoa boa, é uma pessoa que eu quero ter como amigo. Não que o Senhor seja chato ou o Senhor não seja uma pessoa legal, mas a única forma que temos de conhecer o Senhor é através da oração, é através da sua palavra. Na palavra do Senhor tem toda a história da criação da humanidade, toda a história de Deus, toda a história de Jesus, toda a história da salvação, minha e da sua salvação. Então é somente com a oração e com a palavra, é só conversando com Ele, que nós possamos conhecer a Ele. E nisso o nosso caráter, a cada dia vai sendo mudado e a cada dia vai parecendo mais com Ele. E quão bom é a gente poder ouvir de uma pessoa falar assim, olha, você é uma pessoa parecida com Cristo. Você é uma pessoa que assemelha a Cristo. Eu leio na palavra e vejo as atitudes do Senhor, eu vejo a atitude de Cristo em você. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é gratificante. O tópico 3 que eu quero trazer aqui é que para tomarmos decisões corretas, né, além de sermos uma pessoa de excelência e além de sermos uma pessoa que buscamos a cada dia mudarmos o nosso caráter para parecer com Cristo, nós temos que ter relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é a proximidade com Ele. Lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos,
Aqui eu não estou para poder julgar você, se você ora 1, 2, 3 vezes por dia, se é meia hora, se é 1 hora, se é 2 horas. E muito menos para falar se você lê 1, 5, 10, 15, 20 capítulos da Bíblia por dia. Cada um tem seu tempo, cada um sabe das suas necessidades. Porém, eu não posso jamais deixar de falar que você deve ter um tempo diário com Deus. Não adianta nada você dedicar uma tarde toda num sábado para ter um momento com Deus e toda a semana você não importar com o Senhor mais. Não ler a Bíblia, não orar, não buscar o Senhor mais. Nós temos que ter um alimento diário, Senhor. Assim como você deve lanchar, deve almoçar, deve jantar, deve nutrir o seu corpo, nós temos que nutrir o nosso espírito. Nós não paramos de pé se não nutrirmos o nosso espírito. Irmãos, muito me admira ver algumas pessoas que às vezes conversamos, que às vezes vamos aconselhar, e nós perguntamos como está a sua vida com Deus? E a pessoa fala, nossa, a minha vida com Deus, eu não tenho vida com Deus. Tem tempo que eu não oro, tem tempo que eu não leio a Bíblia. Jejuar, então, eu nem sei o que é isso mais, eu não consigo mais jejuar. Eu não consigo mais abrir minha Bíblia, eu não consigo mais ajoelhar para orar. E nós percebemos que aquela pessoa, a maioria ou 100% dos problemas que ela tem é essa falta de convivência com o Senhor, essa falta de estar do lado do Senhor, essa falta de humilhar para aquele que é digno da nossa humilhação. É aquela falta de ajoelhar e falar, Senhor, eu não sou nada, hoje está difícil, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero orar, eu quero falar contigo, me ajuda, me ensina, eu quero te buscar. E no outro dia, tendo vontade ou não, você está ali novamente, orando, tentando buscar a Deus, tentando falar a Deus que você pode falar com as suas palavras. Você não precisa memorizar orações bonitas, você não precisa querer falar algo planejado. Fala aquilo do seu coração, fala aquilo que está na sua alma. Fala, Senhor, eu não tenho palavras bonitas para falar para ti, mas eu quero, Senhor, me aproximar de ti. Eu sou pecador, eu preciso que o meu caráter assemelhe a ti. Eu preciso, Senhor, que eu tenha excelência na minha vida, eu preciso seguir. Irmãos, por muitos momentos na minha vida, eu percebi que a única coisa que eu precisava era Deus. E eu criticava muito, mesmo sendo cristão já. Eu via pessoas falando assim, gente, eu só preciso de Deus e de mais nada. E na minha mente vinha diferente. Vinha falando assim, eu pensava, gente, será que essa pessoa está falando corretamente? Mas você precisa de um emprego bom, você precisa de ter um carro bom, você precisa de ter uma casa boa, você precisa de saúde. Não é só Deus, Deus é uma parte. Mas depois eu descobri que Deus não é a parte, que Deus é tudo. Ele é tudo. A partir do momento em que eu estou próximo dele, meu relacionamento é com ele, você pode ter certeza que o seu trabalho vai caminhar junto dele, que se você quer trocar de carro, se você quer comprar um carro, comprar uma casa, não importa, tudo vai ser encaminhado conforme ele. Eu lembro muito bem que num período que eu estava analisando casas para comprar e pedindo a Deus, Deus, abençoa, Deus faça. Eu lembro que no mês de agosto, eu e minha esposa, nós começamos a rodar na cidade para poder tentar achar uma casa. E nós achamos uma casa que ficamos apaixonados. Um quintal muito bom, tinha um pé de manga no fundo do quintal, uma casa boa. Porém, a casa era muito pequena, né? E nós ainda não tínhamos filhos, e nós pensávamos sempre em termos 2 filhos. E era numa região mais afastada da cidade. E nós pensamos assim, essa é a casa, isso vai dar certo, né? E nós fomos lá e preparamos toda a documentação, levamos para o banco. E o banco não nos deu a resposta. Sendo assim, nós pensamos, então não deu certo. Não deu certo essa questão da casa e tal. E passaram ali alguns meses. E uns 2, 3 meses depois, nós vimos assim que aquela casa também, ela não iria nos servir. Porque era pequena. E nós teríamos dificuldade depois no futuro, teríamos que reformar, ampliar e aumentar. Quando eu fui no banco ver o porquê que não teve a resposta, o agente do banco me informou assim, olha, a casa estava aprovada, vocês não vieram aqui atrás mais para poder olhar. E ela já foi vendida, então não tem como olhar mais. E eu me decepcionei, falei, Deus, mas era a casa que a gente queria e tal, né? E Deus falou bem no meu coração aquilo, que não era a casa que a gente queria, na verdade, né? Não era a casa que Ele queria para nós. Passaram alguns meses, rapidamente, numa viagem que eu estava, uma pessoa falou assim, Romulo, você já comprou casa? Você já olhou sua casa? Eu falei, não, eu estou buscando, mas está difícil de achar, não estou complicado. Ele, não, meu cunhado tem um para vender que vai te servir certinho. Vai te servir certinho. E eu fui olhar aquela casa. E naquele lugar que estava ali a casa, nenhuma rua tinha direito. Era um setor muito ruim. Era rua de terra. E era muito ruim, muito mato. Não morava ninguém na rua, porque praticamente não entrava naquele lugar.
E Deus colocou no meu coração uma paz muito grande naquela casa. Era uma casa mais ampla. E naquilo Deus colocou uma paz no meu coração da minha esposa. Eu pensei, gente, mas no lugar que era melhor, Deus não permitiu. Por que Deus quer nesse lugar pior? E nós compramos lá. Foi rapidamente. O que demorou de 4 meses na primeira ali, foi em 2 semanas estava resolvido. E mudamos para ali. Pouco tempo depois, né, o setor mudou completamente. Né, Deus abençoou, que asfaltou todas as ruas, construiu um parque próximo à nossa casa. Então eu quero dizer assim, que valorizou muito. Valorizou muito. Hoje eu consigo, fosse vender, eu venderia ela por umas quase 4 ou 5 vezes o valor que eu comprei. Ou seja, Deus estava vendo o futuro. Deus estava vendo o que seria o nosso futuro. Nós estávamos ali, limitados, apenas naquela visão momentânea. Então hoje eu consigo ver a mão de Deus nisso, em pequenas coisas e até em grandes coisas que Deus faz. Porque o relacionamento com Deus foi construído. Aquele relacionamento está aos pés da cruz, está aos pés de Jesus. E dependendo totalmente dele foi construído. Para concluir, eu gostaria aqui de ler lá em Daniel, no capítulo 6, no versículo 4, que diz assim: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Irmãos, aquele pessoal estava investigando a vida de Daniel a fundo para tentar achar. No entanto, que eles não acharam nada e tiveram que fazer uma invenção. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que eles fizeram uma invenção de um erro que Daniel não cometeu para ele poder ser condenado. E ele foi condenado à cova dos leões, uma história bem conhecida. E todos sabem que ele foi jogado nos leões ali, os leões simplesmente dormiram. Ele simplesmente não teve nenhum mal. Né? E quando ele saiu, ele estava ileso. Da mesma forma que ele entrou, ele saiu, porque ele era fiel a Deus. Irmãos, se nós formos fiéis a Deus, você pode ter certeza que você será uma pessoa de excelência. Você terá o caráter de Cristo e você terá um relacionamento com o Senhor. Amém? Quero orar contigo agora, irmãos. Né? Fecha os teus olhos onde você estiver. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa cada dia nos trazer excelência e nos sabermos tomar decisões. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, que o meu irmão e a minha irmã que está vendo esse vídeo agora, Senhor, que ele possa ser impactado pelo seu poder, papai. Que ele possa a cada dia se relacionar mais contigo, Senhor. Que ele possa a cada dia mais, Senhor, estar próximo de ti, íntimo de ti, até o momento em que todas as decisões suas sejam entrelaçadas às decisões dele, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o caráter de Cristo seja implantado em nós, Senhor. Que somente com relacionamento contigo, Senhor, podemos ter esse caráter de Cristo. Porque o Senhor és Deus, Tu és bom, Tu és fiel para cumprir, Senhor. E que a cada dia o meu irmão, que a cada dia a minha irmã possa, Senhor, ser uma pessoa de excelência, Senhor. No seu trabalho, na sua casa, como mãe, como esposa, como pai, como filho, Senhor. Que possamos ser profissionais de excelência, Senhor. Que possamos ser cristãos de excelência, Senhor. Em cada trabalho que possamos fazer. Na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, Senhor. Para que possamos a cada dia caminhar, Senhor. Num caminho único que é para Ti, Senhor. Pois um dia vamos nos reencontrar contigo, Senhor. E que a Tua graça seja em cada um nesse momento, Senhor. Obrigado por esse momento aqui, Senhor. E que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações, Senhor. Que ela possa não somente ensinar a mim, Senhor. Mas que ela possa ensinar a cada um que está vendo aqui agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.